Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite, o último do ano de 2016. Faltam poucas horas para o ano novo, mas vários países do mundo já estão em 2017. São os casos das Ilhas do Pacífico, Nova Zelândia, Austrália e Japão, onde a celebração foi marcada com muito fogo de artifício. As Ilhas do Pacífico, Samoa, Tonga e Kiribati entraram em 2017 quando eram 13 horas em Moçambique. Uma hora mais tarde, foi a vez da Nova Zelândia a entrar no Ano Novo, quando já eram 14 horas. Mais de 30 mil pessoas assistiram ao fogo de artifício na Sky Town, um edifício de 328 metros de altura, considerada uma das construções mais emblemáticas da capital neozelandesa de Auckland. Outro país que já deu entrada a 2017 é a Austrália, quando eram 15 horas em Moçambique. O espetáculo pirotécnico aconteceu em Harbour Bridge de Sydney, com 7 toneladas de fogos de artifício, este que é considerado um dos grandes eventos do Réveillon no mundo. A celebração organizada em Sydney também ofereceu música e outras atrações e contou com mais de 1 milhão de pessoas. Em contrapartida, Honolulu, no estado norte-americano de Havaí, é a última região no mundo a entrar no novo ano. A diferença deve-se ao movimento da Terra. Em Moçambique, a noite de transição será marcada por chuva moderada, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Contudo, prevê-se bom tempo a partir de amanhã. Chuvas fracas e por vezes fortes em algumas zonas poderão marcar a transição do ano 2016 para 2017 em todo o território nacional. Maputo será a província que vai registrar menos chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Entanto que temperaturas Maputo, assim como o sul de Gaza, o tempo vai tender a aquecer um pouco em relação a outras províncias. Já a província de Inhambane não terá alteração na temperatura máxima, enquanto que toda a zona centro e zona norte, essas vão continuar também sem alteração na temperatura máxima. Apesar das chuvas, não há previsão de agravamento de calor em todo o país. Nós continuamos com chuvas em quase todo o país. Na zona sul, as províncias de Gaza, o extremo norte da província de Gaza, assim como a província de Inhambane, continuarão a registrar chuvas consideráveis, em regime fraco moderado. Já a província de Maputo, assim como o sul da província de Gaza, aí é que nós teremos chuviscos um pouco generalizados para a população toda a área, mas isso não exime a possibilidade de existir algum lugar onde possa chover um pouco. Isso no dia de hoje. Então, para a zona centro, assim como a zona norte, nós continuamos com chuvas fracas, localmente moderadas, em todas as províncias. De hoje para amanhã também. As chuvas poderão começar a abrandar a partir da noite de domingo. Vamos ver como os diferentes pontos do país preparam a festa do final de ano. Em Quelimane, a preparação decorre com todo o detalhe para que nada falhe na virada. A Avenida Marginal foi encerrada para a colocação de uma tenda gigante que vai acolher a festa. O campo do Sporting de Quelimane também é outro ponto preparado para acolher a transição do ano. Às escassas horas para a virada do ano 2016-2017, os preparativos a nível da cidade de Quelimane continuam. Estamos no pavilhão do Sporting de Quelimane, onde neste momento pode-se ver mesas um pouco por todos os cantos, mesmo para receber o ano 2017. Aliás, para além do buffet, que vai ser aqui servido, pode-se ver lá no fundo, portanto, som, a aparelhagem de som, que seguramente vai animar a noite que se espera nesta virada do ano 2016 para 2017. Bem, até aqui já estamos com quase tudo pronto, estamos a acertar só os pequenos detalhes que restam. Queremos acreditar que está tudo a posto para a noite. A questão do som, luz, buffet, como é que será? Já está tudo controlado. Agora estamos a fazer os pequenos acertos do som,
Buffet já estamos esgotados, já não temos espaço para mais ninguém. Mas a partir das 0 começamos a vender os bilhetes normais do grupo. Já estamos preparados para muita drena. Vamos fechar o ano. Isso é a lenda. Estamos a caminho da lenda. Depois do pavilhão de Sporting de Quelimane, escalamos a tenda que foi colocada mesmo ao longo da marginal da cidade de Quelimane. Vai ser também aqui um dos pontos em que vai acolher muita gente para a festa da virada do ano. Neste momento, tal como se pode documentar, decorrem os últimos acertos de afinação em termos de som, som que vai, portanto, ser colocado aqui ao público. Em termos de buffet, também será servido. Aliás, as mesas que podem ser aqui documentadas ilustram que tudo está, portanto, colocado ao pormenor. Vamos ter a parte do jantar, que é a parte que vai ter uma música baixa, uma música ambiente e acompanhada pelo Eduardo Paim. Depois vamos ter a posterior que é já o Francis Boy, que é muito groove mesmo. Mas depois a seguir vamos ter os DJs e não para. É pela noite dentro, vamos entrar ainda pela manhã, como eu já dizia de manhã, vamos entrar pela manhã e a música aqui não vai parar. Vamos ter a presença dos bombeiros, da Cruz Vermelha, da polícia. Em questões de segurança, acredito que está tudo acautelado. Temos a Câmara Municipal, por causa dos fechos de estrada, estacionamento, estamos já tudo está acautelado. Para todos, vão votos sinceros de que a transição do ano seja feita com a luz verde e que em 2017 nada falte. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Quelimane. Em Nampula, os residentes consideram-se preparados para uma transição condigna do ano. Para aqueles, a crise económica e a situação político-militar são situações que marcaram o ano que está a findar e esperam que 2017 seja melhor. A situação político-militar e a crise económica que o mundo atravessa são apontados como sendo os factos que marcaram o ano que está a findar. Pese embora ter-se registrado a especulação de preços de alguns produtos, principalmente os da primeira necessidade, os residentes da cidade de Nampula consideram-se preparados para a transição do fim de ano. Umas compras para a família, foi de grande sacrifício, em princípio. Mas como é que viu os preços? Os preços cada dia subiram, houve subida. Tu compravas hoje um quilo de carne a um valor de 300 e tal, comprava, no outro dia subia para 450, quer dizer, praticamente houve sempre oscilação de preços. Comprei só um carro, graças a Deus, para eu passar bem um ano. Um momento único este, passagem do ano, novos planos, é sempre importante passar junto com a família, não é? Bom, eu acho que sempre que há festas as coisas tendem a subir, mas precisamos de comprar, temos que fazer. Nós estamos bem preparados, temos algumas coisas aí para as crianças, para nós próprios, nos adultos e tudo mais. Esse dia passou muito bom, agora vamos entrar aí na 2017, vamos ver como que vai fazer, né? Então Moçambique está bom agora. Contudo, aqueles divergem nas suas opiniões, esperam que o 2017 seja melhor que o ano anterior. Gostaria de sucessos, sem problema nenhum, passar bem, sem dificuldades, entrar o ano com bem direito. Isso já não é dúvida para ninguém, todo mundo reclama da questão da crise econômica, preços altos de produtos nos últimos tempos. O custo de vida está cada vez mais difícil, não é? O ano para mim foi normal, sim. Normal significa? Algumas dificuldades, sim. Mas também teve sucesso? Tive. Quais são os sucessos? Na escola quase, por acaso dispensei, 7ª classe. Muita prosperidade, muita familiaridade. As festividades estão organizadas de diferentes formas, em grupos, num convívio familiar para assinalar a efeméride. Na Beira, os citadinos preparam-se para uma transição de ano condigna. Apesar das crises, os beirenses desejam que o próximo ano seja alcançado uma paz efetiva e que o país recupere economicamente.
A cidade da Beira conheceu um movimento anormal de pessoas e bens que se movimentavam por diversas ruas dessa cidade, de certeza à procura de fazer compras de algo para festejarem de forma condigna a passagem do ano. Vamos ouvir alguns dos munícipes desta urbe em relação àquilo que são os seus últimos preparativos face à transição do ano de 2016 para 2017. Eu penso que será tranquila, na medida do possível, as coisas não estão fáceis, mas eu penso que vai se passar. A sua perspectiva para 2017? Muita paz e prosperidade que o Moçambique... Vamos agora para Manica, onde 2 pessoas morreram em acidentes de viação durante a quadra festiva do Natal. A Polícia de Trânsito está a intensificar as campanhas de educação rodoviária para que a virada de ano seja passada sem registros de acidentes. Respeite a lotação do seu veículo. Evite andar em excesso de velocidade como forma de prevenir os acidentes. Evitar conduzir enquanto estiver no estado de embriaguez. Quando estiver a atravessar a estrada, não corras. Para, observa o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Quando ver que está livre, não vê nenhum carro, então atravessa com toda a segurança. Pretende-se com esta campanha desenvolvida pela Polícia de Trânsito em Manica reduzir a sinistralidade rodoviária que causou luto e dor nas famílias nas festividades do ano passado. O balanço que nós fizemos na província de Manica foi um balanço positivo, tendo em conta que tivemos um caso de acidente contra 2 de igual período. Quanto aos óbitos, tivemos 0 óbito contra 2 óbitos de igual período. Essa campanha visa realmente para prevenir os acidentes nessa quadra festiva. Veja a razão, como vocês veem, que há muita presença policial e não só nós achamos melhor envolver os nossos parceiros, que é a Direção dos Transportes, a Inater, a Miviro, inclusive os jovens da província de Manica. A OJM, que participa na campanha de consciencialização rodoviária, entende que a maior parte de acidentes de viação tem sido causado por jovens. Neste período de quadra festiva, tem sido um momento em que há muitos acidentes. O maior número das pessoas que são vítimas de acidentes são jovens, porque a juventude muitas vezes faz-se a estrada quando consumiu o álcool. Por isso, a necessidade de retirar o apelo de que não se pode conduzir depois de ingerir bebidas alcoólicas. Campanhas de género têm lugar um pouco por todas as províncias do país. A Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, diz que está a intensificar patrulhas para garantir maior segurança durante a transição do ano. Para o efeito, a instituição reforçou o efetivo, segundo revelou hoje o porta-voz Paulo Nazaré. À medida que aproxima-se o momento da transição do ano, a polícia está a fazer patrulhas, sobretudo nos locais propensos à ocorrência de crimes. Esta medida, anunciada pelo porta-voz da instituição, visa garantir que as populações passem tranquilamente as festas. A polícia está preparada tanto em meios como em meios humanos, digo meios materiais, assim como no pessoal. O pessoal todo está mobilizado. Se prestarem atenção em qualquer canto, qualquer ponto da cidade, lá está a polícia. Por este reforço do pessoal, estamos a intensificar patrulhas extensivas e sobretudo, nos locais de maior conflito. Paulo Nazaré apelou ainda ao uso racional dos objetos pirotécnicos. Relativamente ao uso dos objetos pirotécnicos, o que é característico neste período, o apelo que se deixa é que esses objetos devem ser usados 10 minutos antes e 10 minutos depois da passagem do ano. Entretanto, aqui há um outro aspecto que se deve ter em conta. O manuseamento desses objetos deve ser rigorosamente acompanhado por pessoas com uma idoneidade, ou seja, deve-se evitar deixar as crianças a manusear esses objetos sem um devido acompanhamento de uma pessoa que tenha uma capacidade tal para verificar o perigo. O Hospital Central de Maputo diz que tem sangue e pessoal suficiente para responder às necessidades da transição do ano. Porém, o porta-voz da instituição apela a calma durante as comemorações.
A poucas horas do fim do ano, a maior unidade hospitalar do país garante disponibilidade suficiente de sangue para responder às necessidades de prováveis pacientes que podem dar entrada nesta época festiva. Por precaução, o hospital aumentou o número de funcionários, desde médicos, enfermeiros, entre outros. Em termos de preparativos para a passagem do ano, nós temos as equipas todas preparadas, tanto a equipa médica, as equipas da enfermagem que foram reforçadas, temos o pessoal serventuário também que foi reforçado e o material médico cirúrgico. Em relação ao sangue, temos estoque suficiente para podermos fazer face à eventual necessidade. Neste momento nós temos 240, neste momento temos 240 unidades de sangue e nós achamos que é quantidade suficiente para podermos fazer tanto face pelo menos para o dia de hoje. O porta-voz do Hospital Central de Maputo espera que a procura pelos cuidados médicos durante a transição do ano 2016 para 2017 seja normal, à semelhança do que aconteceu na última transição. Mas felizmente temos reparado que durante a quadra festiva natalícia até agora o número de doentes, portanto vítimas de trauma, tem reduzido. A título de exemplo, ontem, por exemplo, tanto de ontem para hoje, nós tivemos redução no que diz respeito, por exemplo, aos acidentes de aviação em cerca de 50% de redução dos acidentes de aviação. Mesmo no que diz respeito ao internamento, tivemos uma redução muito significativa de doentes vítimas de acidente de aviação. Ontem internamos 3, não chegamos a ter nenhum óbito. Portanto, isso é muito encorajador. A maior unidade hospitalar do país vai conceder uma conferência de imprensa este domingo, onde irá fazer o balanço das suas atividades nestas festas. E como manda a tradição, na virada de ano não podem faltar o som dos objetos pirotécnicos vulgo peixões. Várias foram as pessoas que ocorreram à cidade de Maputo para poderem os adquirir. Spider, Bin Laden e Bat 100 foram os mais procurados pelos clientes. Gente, remédio de tensão! Este era o ambiente que caracterizava o mercado chipamanino, considerado de referência na cidade de Maputo para a compra de objetos pirotécnicos vulgo peixões. Muitos foram os vendedores que estavam satisfeitos com o volume das vendas no dia de hoje. Andei bem para achar hoje. Acabou tudo, já não tem nada. Todos compraram? Todos compraram, tudo. Apesar da crise, né? O produto já acabou no mercado. O Bat100 já acabou. Já acabou, Acabou muito cedo mesmo. Os preços rondavam entre 120, 150 e 200 meticais a embalagem. Spider, Bin Laden e Bat 100 foram os mais procurados por revendedores e clientes. Vendedores foram unânimes em afirmar não vendem estes objetos a menores de idade e explicam aos clientes como devem proceder no uso dos mesmos. São adultos, crianças não aceitamos, não admitimos crianças para comprar. Digo para as crianças, para ter a observação dos mais velhos, dos pais, das mães, essas coisinhas, para terem cuidado com os paixões. Não pôr ao pé do lume, senão vai explodir a casa. Os compradores entrevistados pela nossa equipa de reportagem garantiram mostrar que tinham conhecimento dos cuidados básicos ao utilizarem os objetos. Comprei, me explicaram que esse tipo de coisas comprei, tem que acender, pegar e apontar em cima. Não posso acender, apontar alguém porque vai alejar. Não, pelo menos eu bato num sítio isolado, sozinho, longe das crianças. Não preciso ter um ambiente assim que não dá. A Polícia da República de Moçambique recomenda que sejam usados somente por adultos e 10 minutos antes e depois da meia-noite. Já em Nova Iorque, nos Estados Unidos, está tudo a postos para a festa da passagem de ano. Como sempre, o local de destaque das comemorações será o Times Square. A segurança também é preparada ao detalhe.
O ataque da semana passada contra o mercado de Natal em Berlim levou muitas cidades europeias e não só a reforçarem medidas de segurança para as celebrações da transição de ano. Muitas delas colocaram barreiras e intensificaram o número de polícia nas estradas após o ataque do Estado Islâmico à capital da Alemanha, que matou 12 pessoas. A polícia de Berlim, por exemplo, mobilizou um efetivo adicional composto por 1.700 homens e dezenas de carros blindados. Em Milão, onde a polícia matou o autor do ataque em Berlim, criaram pontos de fiscalização de segurança em torno da praça principal e os caminhões estão proibidos de circular nos centros de Roma e Nápoles. Já em Madrid, na Espanha, as autoridades planearam mobilizar um efetivo extra de 1.600 homens para o fim de semana do Ano Novo. Em Paris, onde homens armados do Estado Islâmico mataram 130 pessoas em novembro de 2015, as autoridades prepararam um fim de semana de alta segurança, cujo ponto crucial será o show de fogos de artifício na Champs-Élysées, que deverá receber cerca de 600 mil pessoas. Às vésperas da noite do Ano Novo, soldados fortemente armados patrulharam pontos turísticos da capital francesa, como a Torre Eiffel e a Arco de Triunfo e o Museu de Louvre. Mais de 90 mil polícias e milhares de soldados estão em serviço na noite de Ano Novo na França. As nossas desculpas pela troca de conteúdos, como esteve a depreender, as cidades europeias e outras de fora, portanto, da Europa, estão a reforçar segurança para a festa de fim de ano, devido a receios de ataques terroristas, como aquele que aconteceu no mercado de Berlim, na Alemanha. Já em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, está tudo a postos para a festa da passagem de ano. Como sempre, o local de destaque das comemorações será o Times Square. A segurança também é preparada ao detalhe. Em Nova Iorque, a noite de passagem de ano é uma das mais procuradas e famosas e vai juntar milhões de pessoas em Manhattan, e o centro da festa será o palco de Times Square. E como se está atento ao terrorismo praticado com grandes caminhões, a resposta preventiva é também feita na mesma medida. A polícia anunciou que vai usar 65 caminhões de transporte de sal, colocados como barreira antiterrorista nos principais centros de concentração de pessoas. Ontem decorreu o ensaio geral das atratividades. As máquinas de lançar confetes foram devidamente testadas para que nada falhe na noite de transição de ano, tal como assegura Jeffrey Stratus, presidente da empresa responsável pelos festejos. We have total confidence that the NYPD and the city administration is doing everything necessary and possible to make people feel secure. Thank you so much. Além de confete, a passagem de ano em Times Square vai ser marcada, como todos os anos, pela descida gigantesca da bola de luz, fogo de artifício e vários concertos. Veja na segunda parte do jornal o balanço do ano 2016 com Luísa Diogo, Tomás Salomão, João Figueiredo e Paulo Sousa. Para acompanhar já a seguir. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias.
para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estão errados porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que ia oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E que possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as integrações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma de uma...
Pois bem, é a retoma do Jornal da Noite e agora para olharmos para o balanço de algumas personalidades economistas em relação ao ano de 2016. A economista e antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que o próximo ano não será fácil, apesar das medidas tomadas este ano pelas autoridades. Luísa Diogo elogia, no entanto, o Banco Central por ter colocado ordem no setor bancário. A economista Luísa Diogo faz um balanço positivo de 2016. A antiga ministra do Plano e Finanças diz que os moçambicanos conseguiram resistir às adversidades e elogia o Banco Central por ter evitado o pior no setor bancário. Está de parabéns o regulador, está de parabéns o Banco Central por aquilo que conseguiu fazer e estão de parabéns também os bancos comerciais que, apesar dos grandes constrangimentos, conseguiram ultrapassá-los e continuar a trabalhar com os clientes da forma que foi possível trabalhar para que o sistema continuasse estável e credível. Aos olhos de Luísa Diogo, as dificuldades ainda não estão ultrapassadas, sendo que 2017 continuará a ser um ano difícil. Creio que vamos continuar a ter que navegar nas águas difíceis, mas já com clareza de que estamos a recuperar paulatinamente e devagarinho. Eu creio que vai ser um ano de inflexão económica. Portanto, creio que vamos virar o barco no caminho certo. O Banco Central prevê que a economia moçambicana cresça 5,5% próximo ano e que o nível geral de preços abrande para 14%. Tomás Salomão, também antigo ministro do Plano e Finanças, diz que 2016 foi um ano atípico que todos os moçambicanos esperam que termine logo. Anormal é a palavra que Tomás Salomão prefere usar para caracterizar o ano de 2016. O economista entende que todos os moçambicanos sentiram na pele os efeitos da crise económica e diz que 2017 deve ser um ano de novas esperanças. Essa esperança, do meu ponto de vista, começa pelo facto de termos uma estação chuvosa que já começou. E o facto de ela ter começado, creio que vai permitir que as famílias, os camponeses, concentrem-se na agricultura, que é aí que o país pode dar a volta no sentido de dar a volta à inflação. Devido às dificuldades vividas em 2016, o PCA do Standard Bank aponta a recuperação do emprego e a melhoria da vida dos moçambicanos como os principais desafios. Eu penso que estaremos a caminhar para chegarmos ao final de 2017, não com os problemas resolvidos, mas com uma melhor confiança de que estamos a caminhar para a direção correta, e essa direção correta é o país continuar a desenvolver-se e a resolver aquilo que é o maior problema que temos como país. É lutarmos e vencermos a pobreza, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esta é uma batalha relativamente à qual não há discussão. O economista considera ainda importante que o governo reconquiste a confiança dos parceiros de cooperação para que o país possa cobrir o déficit orçamental. Os gestores dos bancos Moza e BCI entendem que os moçambicanos devem saber transformar as crises em oportunidades. João Figueiredo e Paulo Sousa afirmam que o país necessita de pessoas que façam as coisas acontecerem para anular as adversidades. Para João Figueiredo, presidente provisório do Conselho de Administração do Banco Moza, Moçambique não vai superar a crise enquanto não aproveitar as diversas oportunidades que possui. O que nós não podemos é ficar à espera que as coisas aconteçam. O país precisa cada vez mais de pessoas que façam acontecer. E é isso que eu acho. O desafio que está aqui para todos nós é fazer acontecer o país. Já o presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa, diz que os moçambicanos devem saber valorizar as conquistas e olhar para o futuro com firmeza. Contudo, Paulo Sousa diz que 2017 será um ano com muitas limitações. Sentimos que há, de facto, um caminho que estamos a começar a trilhar. Eu penso que não devemos sobrevalorizar os resultados que já conseguimos, porque há ainda muito trabalho pela frente. Este é um percurso longo, uma crise não se ultrapassa de um dia para o outro e, acima de tudo, ultrapassa-se com trabalho, com dedicação, com esforço e com medidas corretas como aquelas que estão a ser desenvolvidas. Um dos principais marcos em 2017 foi a intervenção do Banco Central junto do Moza Banco e o nosso banco. O ano de 2016 deixa sequelas na comunidade empresarial da província de Cabo Delgado. Apesar de tentativas para contornar a crise económica, várias empresas acabaram por fechar as portas. Atualmente, muitos empresários estão a gerir processos de indemnizações e dívidas com a banca. A
A redução da mão de obra, encerramento de empresas e gestão de dívidas com a banca são alguns dos problemas que deixaram marcas indeléveis no seio dos empresários da província de Cabo Delgado durante o ano 2016. Em 2016 levou a que as empresas deixassem de ter a possibilidade de pagar aos seus trabalhadores, reduzissem o seu nível de negócios e naturalmente que isso resultou no fechamento de muitas dessas empresas e no despedimento de empregados. Está a ser difícil hoje gerir uma empresa e conseguir manter os trabalhadores. Muitas vezes estamos a mantê-los por uma questão de humanismo. Não temos números exatos, mas eu podia dizer que cerca de 190 empresas de 2015, 2016 fecharam. Só este ano, volta de 90 empresas fecharam. Entretanto, os empresários ainda não têm planos concretos para inverter o atual cenário, mas esperam que 2017 seja totalmente diferente. Estamos com experiência que vai nos dar muito porque não vai ser novidade. Já estamos dentro da situação, o que vai ser preciso naturalmente é uma e outra coisa e dizendo pronto, já que é assim, viramos à direita ou à esquerda. Mas estamos dentro do assunto e achamos que não vai ser muito difícil o próximo ano. Se for melhor, bem-vindo. Se for mais difícil, acho que nós vamos gerir. As coisas têm que ser feitas de forma imediata é resolvermos o nosso conflito político-militar. Porque, para além de ceifar vidas humanas, que é a nossa principal preocupação, há a questão de estar a estrangular completamente a economia, tanto interna, por causa da dificuldade de locomoção de mercadorias e de pessoas, mas também a vinda de investimento direto fica bastante limitada com este conflito militar. A crise econômica mundial é tida como a principal causa da falência de várias empresas ao nível da província, mas os empresários dizem que o conflito político-militar complicou a situação que já está a deixar a economia de Cabo Delgado de rastos. Vamos fazer uma breve pausa e olhamos antes para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país, no dia em que as cidades de Tete e Quelimane poderão ser as mais quentes do país. Começamos por Maputo, máxima prevista de 32 graus Celsius, mínima de 24. Para Xai-Xai, a previsão de 30 de máxima, uma mínima de 23. Inhambane, com 29 de máxima previsto e uma mínima de 24 graus. Para a região centro do país, cidade da Beira com a previsão de 32 de máxima, mínima de 25 graus, 29 de máxima para Chimoio, 20 de mínima. Para Quelimane, como referimos, 35 graus Celsius de máxima, uma mínima de 25 graus. Para Tete, 35 de máxima, mínima de 23 graus. Lá mais para o norte do país, Nampula com a previsão de 35 de máxima, mínima de 23. 32 de máxima previstos para a Pemba, mínima de 24. E para Lixinga, a cidade mais fresca do país, por dia da manhã, a par de Chimoio, com 29 de máxima e uma mínima de 18 graus. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas existem. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias.
Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão.
novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para quem... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Seguimos para a última parte do Jornal da Noite e agora para olharmos como foi 2016 em África, um ano que fica marcado como o ano em que se realizou vários processos eleitorais no continente. Houve perto de 20 eleições, onde Gana e Benin se destacaram como os mais pacíficos e democráticos, enquanto países como Uganda e Gabão foram atolados pela violência. No Gabão, ex-presidente da União Africana, Jean Ping, um aliado transformado em crítico do presidente Ali Bongo, candidatou-se à presidência na esperança de quebrar o poder de quase 50 anos. Bongo, filho do ex-presidente de longa data, Omar Bongo, ganhou as eleições, mas Ping rejeitou os resultados. Instalou-se desde então um clima de violência que resultou em mortes e pilhagem. No Uganda, as tensões cresceram quando o presidente Yoweri Museveni ganhou as eleições em fevereiro, estendendo os seus 30 anos do poder por mais 5. O líder da oposição, Kizza Besigye, e outros candidatos rejeitaram os resultados, alegando fraude e intimidação da oposição pelas forças de segurança. Enquanto uma petição corria para anular os resultados das eleições, vários protestos ocorriam nas ruas de Kampala, provocando morte de centenas de pessoas. Na África do Sul, o ANC perdeu, em agosto, as principais cidades sul-africanas em eleições autárquicas renhidas, que afirmaram o ascendente do Partido de Aliança Democrática, Jacob Zuma, envolvido em vários escândalos de corrupção, é tido como o principal culpado pela derrota do ANC, tendo soado algumas vozes que pediam a sua demissão. Na vizinha Zâmbia, um resultado disputado das eleições ameaçou dividir o país e causar distúrbios. Este ano, o presidente Edgar Lungu venceu a eleição a 11 de agosto e o seu oponente, Hakainde Hichilema, reclamou fraude que não foi confirmada. Alguns casos de violência foram reportados, mas rapidamente o país voltou à calma. Enquanto isso, a República Democrática do Congo permanece em meio à crise política. O presidente Joseph Kabila, no poder há 15 anos, já devia ter deixado o poder a 19 de dezembro, mas alegou problemas logísticos e orçamentais para não convocar eleições. Importa referir que o Congo nunca experimentou uma transição pacífica do poder. Na Gâmbia, uma vitória da oposição trouxe esperança de que o país pudesse realizar sua primeira transição pacífica de poder em mais de 50 anos. Yahya Jammeh, que tomou o poder num golpe em 1994, inicialmente concedeu a derrota para o candidato da oposição, Adama Barrow, mas, numa aparição dramática, rejeitou os resultados da votação, remetendo o caso ao Tribunal Supremo local. O Ghana fechou com chave de ouro o ano eleitoral africano com a eleição do candidato da oposição, Akufo-Addo, contra o atual presidente, John Dramani Mahama, num processo eleitoral pacífico e tranquilo. Está pautada a informação no último Jornal da Noite do ano de 2016. Foi bom tê-lo desse lado. Desejamos uma virada de ano pacífica e bastantes êxitos no ano de 2017. Boa noite e até para o ano.